Eu queria pedir a gentileza, vocês todos me ouvem, me enxergam? Confirmam ali no chat para mim, por favor. Sim, Tá tudo certinho? tudo certinho. Tá. Então, como sempre, gente, eu queria alertar que se trata de uma atividade informativa sem caráter de coaching ou mentoria. E para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Letéia da Talhem Educação. A nossa empresa já é referência no ensino da prática jurídico-tributária das execuções fiscais no Brasil desde 2021. A gente já tem 3 livros publicados. Estamos indo para a terceira edição do nosso evento presencial em São Paulo, que vai acontecer no dia 18 de abril do ano que vem. Já promovemos muitas atividades gratuitas como essa, onde já passaram mais de 6 mil alunos, né? E sobre a aula de hoje, eu queria dizer para vocês que nós vamos ter, junto com o professor Tiago, muito conteúdo técnico, a participação de um aluno nosso que virou um especialista na área das execuções fiscais de IPTU, também conhecido como o rei do IPTU, né, o Lucas. E no final da aula, gente, em comemoração ao Dia do Advogado, que foi ontem, a gente vai ter o sorteio de um livro físico, Insights sobre Execução Fiscal, e, além disso, a gente vai ter um desconto inédito de mais de 60% no nosso curso EFPTU 2.1. Tá? Então, fiquem conosco até o final, que tem ainda muita coisa legal, bastante novidade para vocês verem aqui. Para a gente manter a organização da nossa aula, a gente não vai abrir espaço para perguntas e eu peço que vocês deixem os microfones fechados, que é para não ter interferência durante o conteúdo que o professor Tiago vai trazer, tá? Então, gente, acompanhe a nossa aula para mais esse conteúdo diferenciado e esclarecedor sobre execução fiscal. E com isso eu passo a palavra para o professor Tiago, que vai se apresentar e depois chamar o nosso aluno Lucas para uma participação especial aqui conosco hoje. Professor Tiago, passo a palavra para o senhor, então. Muito obrigado, obrigado, Aleté, pela gentileza. Obrigado a todos que acompanham em tempo real e nos prestigiam, né, nos dão a sua atenção e mais essa atividade que a gente prepara sempre com muito carinho. E, inclusive, eu colhi sugestões de talvez alguns de vocês tenham colocado lá nas minhas caixinhas de perguntas, uma caixinha específica sobre assuntos para essa nossa aula de atualidades na execução fiscal de IPTU me ajudaram bastante a selecionar assuntos, tópicos quentes, né? Então, é uma atividade que vocês nos ajudaram a preparar, participaram já desde o início. A gente está aqui com todo gosto para fazer essa revisão de alguns assuntos que são realmente tópicos quentes na execução fiscal de IPTU, mas, sobretudo, para fazermos uma espécie de visita a quem se dedica também a essa matéria, quem se apaixonou, assim como eu, pelas execuções fiscais de IPTU e viu nesta abertura, nessa janela de oportunidades, uma chance realmente de alavancar a sua carreira. Eu posso tomar liberdade, Aletea? Porque nós acompanhamos, né, e temos o privilégio Claro. de termos não apenas alunos, né, mas já são nossos amigos, né, que nos acompanham, nos honram com a sua presença, né, em compartilhar passos da sua trajetória profissional aqui com a Thalia Educação, lá no evento presencial. É sempre maravilhoso tomar uma taça de vinho e conversar com os nossos queridos É amigos, né? verdade. É uma roda, né, de amigos. E hoje eu falava com um amigo de São Paulo, ah, mas esse evento você tinha que aumentar. Eu digo, não, 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 não. O evento ele tem que ser realmente uma roda e ele tem um limite de 25 assentos. A gente já testou, a gente achou que poderia ser mais, mas não dá, não tem Não. como ser mais. Então, o evento presencial é esse círculo bastante restrito, né? Infelizmente, pelo formato diferente que a gente quer imprimir. E lá a gente pode ter essa conversa, assim, mais direta com tantos de vocês. E com o Lucas sempre é uma satisfação enorme te acompanhar, Lucas. A gente se sente muito feliz de estar contigo nessa tua caminhada. E já chamo o Lucas, então, para estar com a gente, né? E quero dizer assim do nosso orgulho. A gente vê o sucesso dos alunos, os casos
de sucesso que compartilham, né? O Edu do suporte também muitas vezes me traz um feedback que chegou lá na Tile. Então a gente fica muito feliz. E eu próprio tive muitas dificuldades, né? Ao longo da minha trajetória, eu queria muito ser juiz e tive que mover céus e terras para conseguir me preparar para isso. Né? Uma outra hora eu conto um pouco mais sobre a preparação e talvez vocês possam ver nisso algum paralelo. Mas eu vejo em quem está buscando acelerar no tributário através das execuções um pouco dessa minha vida também. Então, Lucas, chega mais, Lucas. Abre aí o teu microfone. Eu queria primeiro te passar a palavra para te apresentar brevemente para a turma. E eu separei aqui, numa espécie de roteirinho, alguns tópicos que eu gostaria de dialogar contigo antes da gente chegar na matéria que são as questões que vocês me compartilharam, as questões mais técnicas, dúvidas, enfim, questões assim de revisão da execução de IPTU. Mas eu queria te chamar para te apresentar para a turma e depois a gente parte para uma conversa aí, saber um pouco mais do que tu pode nos compartilhar, né? Realmente dessa tua aceleração no tributário. Lucas, chega mais, abre o teu microfone aí e te apresenta para o nosso grupo, por favor. Ok, professor. Satisfação muito grande estar aqui hoje. Pessoal da tarde, com você, com os amigos aí do curso. Carinhosamente, eu acho que quem começou a me chamar de rei do IPTU, acho que foi o Williams, né? Ou o Edu. E aí se espalhou. Eu acho bacana, eu acho legal. Porque assim, 90% das minhas ações são ações de execuções fiscais de IPTU, né? Eu, antes de ser advogado, eu era corretor de imóveis e eu já observava que muitos imóveis tinham problemas, dívidas de IPTU, né? Então, como fui advogado, eu falei, eu vou me especializar nessa área, primeiro para resolver um problema que eu tinha, acabei gostando, resolvi, e hoje atuo quase que exclusivamente em execuções fiscais IPTU aqui na Grande São Paulo. Fantástico, Lucas, fantástico. Hum. Eu me lembro do primeiro caso que tu contou pra gente lá era um permissionário da prefeitura que tinha se eu não tô bem, talvez eu possa estar enganado, tá? Mas ele tinha uns débitos lá de uma banca de jornal, alguma coisa assim. E ali, pelo que eu me lembro, foi o teu primeiro, assim, né? Primeiro caso a ver com as execuções municipais, débitos tributários ou não tributários municipais. Eu queria enfim, te abrir a palavra aí para falar um pouco mais sobre como é esse começar do zero na advocacia, como é assim acelerar aí nas execuções de PTU. Talvez o teu exemplo possa inspirar muitos daqueles que estão também, né, com dificuldades. Esse é um ambiente aqui para a gente, todo mundo puxar a corda para o mesmo lado, né, Lucas? Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua experiência aí do início. Sim, sim, professor, como você mesmo já mencionou em algumas aulas suas, a execução fiscal de IPTU é a execução que mais congestiona o judiciário hoje no Brasil todo, né? Então são mais de 5 mil municípios e todos esses municípios têm problemas de dívida de IPTU. E o que acontece? Só que existem municípios que as dívidas de IPTU são bem pequenas, né? Para o interior, para outros estados, que às vezes acaba às vezes nem compensando, eu acho, para o advogado trabalhar com isso. Mas eu tive a sorte de estar aqui na Grande São Paulo e aqui existem dívidas milionárias. Hoje, o meu maior cliente, quando eu peguei para trabalhar com ele, ele tinha 15 milhões de dívida de IPTU. E eu tô com 1 ano e 3 meses já com ele. Eu já consegui reduzir para 12 milhões. E existe grande chance ainda de reduzir para mais. Então, assim, eu acho que quem tá perto das capitais, que eu acho que os valores do IPTU são mais volumosos, eu acho que tem muita gente que pode começar dentro dessas execuções fiscais, porque, como você mesmo mencionou nas aulas, elas são mais simples, né, de lidar, né, as defesas, né? E hoje mesmo, por exemplo, eu tive uma defesa, até compartilhei com o Edu. Eu tive um cliente que eu já venho fazendo as defesas,
propôs uma execução fiscal sem a CDA. E e uma CDA, uma dívida antiga. E aí, só que assim, incrível que o juiz de primeiro grau, ele deu uma sentença não, uma decisão não favorável para minha exceção de pré-executividade. Aí eu tive que agravar de instrumento. E aí a 18ª Câmara do TJ de São Paulo reconheceu, né? E aí, com isso, ele economizou aí R$ 179 mil, né? Olha só. Nessa execução. Hoje saiu, né? Então, assim, eu acho que é um filão muito bom para quem está começando as execuções fiscais de IPTU, né? Porque aqui no meu município, no ano passado tinha 600 mil execuções fiscais. O Nossa, município tem 1.200.000 pessoas, então a cada 2 pessoas, uma tinha uma execução fiscal. inacreditável. De repente, pode ser que isso aconteça em outras cidades também, né? Então, eu acho que cada 2, 3 pessoas deve ter uma execução fiscal de IPTU. É só sair perguntando aí, que você consegue sair captando cliente. Com certeza. Sabe que eu sempre falo esse estudo que o IPEA fez uma pesquisa de campo, né, com dados, e o próprio IPEA, que é um instituto de pesquisas, verificou que as duas maiores temáticas nas execuções fiscais de IPTU são justamente prescrição e legitimidade. Mas vejam só que tem problemas que a gente inclusive vê pela jurisprudência que escapam disso aí, problemas da CDA. E eu confesso, Lucas, que na minha vida profissional, eu acho que eu tive, sem CDA, eu não lembro de caso. Agora, de CDA trocada, né? A execução é contra o João e a execução e a CDA é da Maria, isso já tem. Agora, sem CDA total, assim, vejam só como tem erros bobos, né? Que eu chamo de erros bobos nas execuções municipais. E eu vou dar uma explicação que eu aprendi com o Tribunal de Contas. Por que faz sentido isso que o Lucas está dizendo? Porque os municípios têm uma enorme dificuldade de gestão da sua dívida ativa. Eu sou juiz federal, então, claro, meu cliente, entre aspas, é a Fazenda Nacional, que tem por trás a Serpro, que é uma instituição de gerenciamento de tecnologia da informação muito estável, que já tem décadas, já funciona muito bem e está sendo aprimorado, mas não é a realidade dos municípios. Eu vou dar o exemplo lá da minha cidade natal, Lajeado, né, do interior do Rio Grande do Sul. A cada gestão, nova administração, uma administração contrata um software diferente para gerenciar a dívida. E daqui a 4 anos de novo. Então, isso causa uma falta de continuidade e de uma precariedade no tratamento de dados. Então, tem problemas de prescrição no ajuizamento, tem problemas de parcelamento que não foi imputado o pagamento, tem problemas de pagamento integral, problemas da legitimidade. E chegando a esse absurdo, absurdo. O princípio do título executivo é uma coisa básica. E a gente não pode nem culpar o juiz, e vou ter uma inconfidência. Você sabe como é que se dá um despacho inicial na execução fiscal? Essa deve ser física, né, Lucas? Antiga, né? Essa execução, né? Ela foi física e depois digitalizada, Digitalizada. né? Foi física, mas era física, o processo físico. A gente recebia da secretaria um bolo de papel de despachos iniciais prontos já. Antigamente ainda, talvez até o caso do Lucas, era um carimbo. Era um carimbo e uma coisa que imitava uma assinatura, era só um risco, assim. Eu assinava manualmente, às vezes tinha 1000 iniciais para analisar, e não era eu que analisava, né? Tem a equipe que analisa. Mas é muito fácil, para dizer para vocês que é muito fácil esse tipo de erro passar. E é por isso que a gente tem essa situação que o juiz não dá conta de olhar todas as iniciais, tem que ter uma esteira de análise, né? Os servidores que fazem determinadas análises para evitar esse tipo de problema, né? E o Lucas conseguiu uma vitória, Lucas. Me impressiona que você não tenha conseguido isso na primeira instância, por exemplo. Professor, e assim, na verdade eu tenho conquistado muita coisa no segundo grau, viu, professor? Tenho Olha só. sentido uma certa resistência aqui do juiz de primeira instância. Eu acho que
tem uma rotatividade muito grande de juízes, eles não estão parando. Nós estamos em agosto, eu estava vendo, desde o ano passado já se passaram mais é uma vara especializada aqui no meu município, mas já se passaram mais de 5 juízes nesse tempo. Olha Então, só. às vezes nem sei se são da área, viu, professor? Claro. Sabe? Porque uns erros, não, pelo que eu percebi, não sabiam contar a prescrição. Eu tive que agravar várias vezes para ser reconhecido no tribunal. Sim. Então, mas tudo bem, eu acho que às vezes é até bom que não vem, não sei. Para mim está sendo favorável. Eu estou conseguindo trazer resultado positivo para meus clientes, Isso é né? ótimo. Muito mais resultados positivos do que negativos, graças Olha aí que beleza. Isso é muito aí. bom, né? Ter esse feedback. Hoje em dia o pessoal tá tão desalentado, né? Eu vejo nos comentários lá do meu perfil, o pessoal tá tão assim, ah, pois é, essa coisa, honorário de equidade e tal. Mas, Lucas, me conta um pouquinho, como é que é o teu cotidiano, assim, o teu escritório? Tu tem escritório com colegas ou é sozinho? Como é que é o teu dia a Eu, dia, assim? eu tenho home office, né? Eu trabalho praticamente mais de casa, mas eu tenho um cowork, eu alugo um espaço na Avenida Paulista, ali Ó. onde é o TRF3. Tem um Sim, TRF3, é a Torre Sul. O meu cowork é na Torre Norte, a torre de trás. E assim, quando eu tenho algumas reuniões, eu agendo lá em São Paulo, né? claro. O meu endereço é por lá também, minhas petições eu assino por São Paulo. Então, mas basicamente eu trabalho em home office, professor. Sim, Eu tenho para captação de clientes, né? Como que eu faço? pois vamos lá. Captação de clientes. Então, eu comecei. Bom, eu acho que todo município tem uma lista de clientes, de devedores, de devedores, tanto de IPTU quanto ISS, né? E Tem. eu consegui uma listagem dessa. Então, o que que eu faço? Eu verifico quem tem a dívida, né? Aí eu entro no ESAG e verifico as execuções fiscais. Verificando as execuções fiscais, principalmente as antigas, eu já consigo verificar nulidades, nos casos de nulidades. Aí eu entro em contato com a pessoa e ofereço o trabalho de redução de valores, né? É Claro. lógico que assim, paralelo a isso, eu montei minhas redes sociais e tem um site também, onde eu produzo conteúdo, porque quando eu entro em contato com essas pessoas, as pessoas falam, poxa, mas como esse cara aí descobriu o meu contato e sabe que eu tenho dívida de IPTU, né? Sim, É meio delicado, mas com as redes sociais, com o site montado, eu consigo avançar, né? claro. E falando que trabalho em favor aí do contribuinte, né? Diminuindo as dívidas, mostrando os meus vídeos, aí é mais simples, né? O pessoal te conhece Agora, daí, né? Pode te olhar, né? exatamente, né? Ah, só para Agora, fazer, acho que um adendo bem importante, Lucas, ah, quem tá chegando novo nisso aí, não tem nenhum problema com relação a listas ou situações de débito, porque as situações de débito que estão em dívida ativa são situações públicas, certo? Não existe segredo ou sigilo fiscal com relação a isso, certo? Então, as dívidas ativas são dívidas e são informações públicas, qualquer pessoa tem acesso, certo? Basta querer, talvez tenha um pouco de dificuldade para achar o canal, né? Fiquei pensando, Lucas, se uma lei de acesso à informação, né, a LIA, não pode ser útil, porque no âmbito federal nós temos o dívida aberta, né, da Fazenda Nacional, que vai ser alimentado com os débitos municipais, estaduais no futuro e tal, mas que eu saiba ainda não está completamente municiado disso. Mas essa lei de acesso à informação, eu acho que pode ser uma boa ferramenta também para o advogado acessar informações que são públicas, né? E a pessoa pode até querer pagar, né? E para se ver livre, pode até achar uma solução, e isso pode ser interessante até para a municipalidade. Então, IPTU resolve, ó, eu não conhecia esse nome.
Então são Entendeu o dados ponto públicos. resolve. É Tanto só no Instagram sistemática. quanto no TikTok. Mas é importante isso, então, professor. Você já deu até uma aula mencionando sobre o dívida aberta, né? Sim, Lá a gente consegue. Mas lá são mais dívidas federais, né? claro. Estadual também, eu acho que também tem estadual. Municipal é um pouco mais difícil. Mas então, assim, essa listagem ela é bastante ampla, né? E aí eu produzo mais meus conteúdos para que esses clientes possam me encontrar, né? E eu não sei e ficar mais fácil né, a contratação, né? Claro, E enfim, mas eu acho que quem não tem essa lista pode também começar a fazer, começar a ter coragem e começar a produzir, né? Esses claro. conteúdos, né? Porque às vezes é um pouco um pouco difícil, mas enfim, a gente acaba fazendo e depois É, vou é falar só assim da minha experiência, ó. ah, Primeiro, a gente nunca gosta. A gente fica com aquela vergonha, com medo. Ah, ai, não ficou bom que chega. E aí tem aquela máxima, né? Feito é melhor que perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Então, assim, ó, sempre vai melhorar depois. O primeiro é aquele primeiro. E aí o segundo já é um pouco melhor. Então, assim, ó, pessoal, não fiquem, sabe, tão receosos de gravar conteúdo, até porque esse conteúdo ele é muito precioso, porque não é um entretenimento, a gente não está falando de fazer dancinha, a gente está falando de informar uma coisa que é uma utilidade pública, né? A pessoa encontrar uma solução para um problema, gente, isso é uma utilidade pública. O Lucas trouxe aqui agora há pouco, né, uma execução de 179 mil que foi baixada. Gente, isso aí é um dado, um case de sucesso que o Lucas seguramente vai gravar especificando sobre isso, né? Comentando, porque a análise de casos, de exemplos, são muito interessantes, né? E, claro, com dados verdadeiros, ainda com mais razão, né, Lucas? com certeza, professor. Bom, e para quem estiver começando e não tiver essa listagem, eu acho que impulsionar, fazer esses vídeos, né? E depois impulsionar, eu acho que tem grandes chances aí de começar a captar e começar nessa com execuções, porque tem muita gente com muita dúvida, né? O pessoal, Claro. o público em geral, eles são muito carentes de informação, né? Sim. Dificuldade de acesso, dificuldade de ser atendido na fazenda, mau atendimento, informações lacônicas. É difícil. Então, se o profissional puder ajudar, né? Gente, é muito bom isso, né? É uma oportunidade de trabalho também. E daí oferecer oferecer um serviço que não é. A gente está aqui para tentar ajudar, né, Lucas? Então é resolver um problema, né? A gente é resolvedor de problemas, né, professor? É, resolvedores de problemas, né, Lucas? Opa, nós somos resolvedores de problemas. Quanto mais problema, melhor. Quanto maior, É, mais problema, maior a dívida, melhor ainda. melhor ainda. Eu gosto de pegar os clientes que têm problema pra caramba, com dívida, com milhões de É, dívida, com dívidas antigas, sabe? Aí é e sensacional, sabe, porque eu acho que a execução ela tem uma coisa diferente do tributário, porque no tributário muitas vezes a gente tem que vender uma tese. Ah, exclusão do PIS/COFINS das próprias bases de cálculo. Tem que vender uma tese, uma ideia. E na execução fiscal a gente está vendendo uma solução, mas que é na verdade manejar ferramentas que a gente já sabe que são as corretas, né? Já sabe como o STJ, a gente vai falar mais adiante na aula, já decidiu tais coisas, e aí a gente vai aplicar, né, aquelas ferramentas, né? O Lucas falou das nulidades. Pô, tem um curso gravado com mais de 90 nulidades em execução fiscal. Então, olha, né? E é plug and play, aplicar as caixinhas. Ó, teve problema na citação, teve problema na penhora, faltou intimação do cônjuge, tá indo para leilão, a avaliação é antiga, reiteração de bloqueio cisbajude, atingiu o valor empenhorável, e aí vai ter uma matéria-prima que não falta, né, Lucas, para buscar aqui problemas e soluções, né? é, Um chora, um é, põe de lenço, né, Lucas? com certeza. Nulidades em execução, principalmente assim, existem fazendas públicas municipais aí, nossa, eles erram muito. Tem outras já não, né? Tem municípios que já são mais organizados, assim. Mas se procurar, se buscar, tem muito município com
com CDAs nulas, faltando fundamentação legal, né? Às vezes só menciona o número da lei, não menciona o artigo, o inciso, o parágrafo. Enfim, tem muita coisa aí que tem muita nulidade. No, outra coisa, prescrição também, né? Tanto a prescrição do Nossa, crédito quanto uma prescrição intercorrentes. Quantas teses já, quantos milhões já não consegui derrubar com a tese da prescrição intercorrente, né? Fazendo claro, lá a linha do tempo, desenhando lá que nem você explicou no TAR, nos claro, cursos, dá para a gente pegar isso daí e aplicar na vida real e transformar em resultado para o cliente, né? E assim, é sensacional a sensação de ganhar da fazenda, né? E quando você traz resultado positivo para o cliente, cara, pô, é sensacional você conseguir derrubar uma dívida, né? Porque às vezes o cliente tem uma dívida ali de milhões e aí você vai diminuindo, claro, poxa, sem falar nos honorários, né? Tudo bem sim. que, né, prescrição intercorrente não existe mais, não tem mais os honorários, né? É, de sucumbência, mas quando você amarra com o cliente, você tem lá sobre o Isso, benefício econômico que você trouxer para o cliente, você vai ter aí pelo menos, no mínimo 10%, né? sim. Então, sem falar nos honorários que você pode pedir mensal também, né? Para ir Pois é. monitorando as ações, Eu né? queria As te perguntar, porque execuções. eu sempre insisto com quando tem oportunidade da gestão do passivo, né? E esse é um Sim. trabalho que pode acoplar nisso aí, né? Fazer um trabalho de acompanhamento dos processos, né? Com mensal, né, Lucas? É o que eu faço, né? Eu tenho os honorários mensais, onde a gente pega as execuções fiscais, está incluso todas as defesas até o segundo grau, né? E a gente vai monitorando. E, bom, meus clientes mais antigos têm aí 1 ano e 4 meses, eu estava vendo hoje. Sim, E todos pagam honorários mensais, né? E honorários no êxito também, né? Os honorários no êxito eu não espero o trânsito em julgado. Contanto que não tenha mais tempo útil para a fazenda entrar com uma defesa, né, ou um recurso, quando não tem mais tempo, aí ali o cliente, eu já coloquei uma cláusula no contrato que o cliente já pode pagar os honorários de êxito, né? claro. Porque assim, o trânsito em julgado eu não sei aí, professor, mas aqui demora muito para Claro. Não, mas não uma. tem porquê, né? Ah, Eu encontrei um outro aluno do TAR no congresso em Gramado. uhum. E quando eu tenho oportunidade, tomei café da manhã com ele. Ele me comentando e tal, eu digo, como é que tu faz? Qual é a tua rotina? Porque eu tô do outro lado do balcão, né? Eu não contrato honorários, né? E ele diz exatamente o que tu disse. Ah, saiu a sentença. Saiu a sentença. Ele já vê que a sentença tipo assim, não vai ser reformada. Ele já vai cobrar o cliente. O cliente vai dar 200 mil de êxito aqui. Faz uma conta hipotética. Vamos começar já a pagar agora, porque para não virar um bolo lá na apelação, no trânsito julgado vai aumentar. Então já começa a pagar agora e ele vai cobrando tipo parcelado o êxito, né, para antecipar. E aí o cliente está no compromisso. Ele me contava, o cliente fica no compromisso porque até o processo está lá já, né, enfim, tem apelação, mas o advogado também está, então tá todo mundo amarrado ali, né? O cliente em pagar e o advogado em bem trabalhar. Então ele disse que funciona bem com ele assim aqui de Porto Alegre. Então Uhum. é uma estratégia. E olha, eu estava vendo um outro curso aí, honorários de 24 mil mensais, honorários de 24 mil mensais. Digo, gente, a execução fiscal, eu acho que é tão fácil fazer honorários de mensal de 24 mil reais, que pega uma porção de clientes para tu acompanhar aqui, né? Já dá um mensal bem significativo, né, Lucas? Eu fico É, imaginando aqui do outro lado do balcão, né? Porque tem gente que, enfim, de processos grandes cobra muito mais, né? Dependendo da complexidade, né? Então, outro caso que eu, lá do Congresso, inclusive que vai ser uma das minhas examinadoras da minha banca de doutorado. Ela sabe, eu comecei na advocacia tributária com um passivo de 700 execuções fiscais. Só eu. Foi assim que eu comecei. Todo mundo que eu falo começa pela execução fiscal.
né, pela barreira talvez seja mais baixa, enfim, tem esses processos que alguém tem que cuidar desses processos, né? Porque é muito mais difícil depois remediar o problema do que controlar, né, esse estoque. Até controlar para daqui a pouco aguardar uma prescrição ou evitar uma penhora gravosa, né? Então, o gerenciamento do passivo eu acho uma atividade profissional super nobre, preserva muitos danos que são maiores do que o próprio débito e é remunerada por isso, né, Lucas? Então, é uma atividade bem Uhum. interessante. Eu tenho dois tipos de cobrança, professor, que eu faço com os clientes maiores, que varia de R$ 1.000 a um salário e meio, 2 salários. Só que assim, eu tenho também um cliente pequeno que eu não descarto ele, que ele é bom também. Eu não sei se os colegas se as prefeituras aqui fazem a mesma forma. O que acontece? Teve muita execuções fiscais que elas foram extintas já, mas o município não tira do extrato de débito municipal a dívida e Não? deixa lá. E o cliente não sabe como tirar aquilo. Por que que eles fazem isso? Eu já percebi, em tempos tem uma anistia, que a prefeitura tira a multas e juros para as pessoas acertarem. E aí o que acontece? O contribuinte vai lá e parcela dívidas que estão prescritas com dívidas boas. Junta tudo no Nossa! mesmo bolo. Então, assim, parece que é estratégico do município deixar essas dívidas prescritas lá. Então, o que que eu faço? Aí, nesse caso, eu faço assim, aí eu já cobro 20%. Eu já cobro 20% do valor dos clientes menores e já peço já um adiantamento, já começa a pagar de início, né? E aí eu faço a defesa extrajudicial, Claro. processo administrativo. E aí, 2, 3 meses você consegue baixar os valores. Sim, sem sucumbência, né? Se perder, não Sem, perde, não paga nada, né? não, sem sucumbência, aí bem mais simples e esse é um honorário. E você não Oi? precisa nem ter uma OAB para fazer isso, né, professor? É, nem precisaria mesmo, né? Nem precisaria. É, Fantástico. E assim, e então, ajuda a vida da pessoa, porque aquilo vai para protesto, dependendo, Que vai isso? para uma Acabei de falar, certidão de não. débito, né? Vai aparecer Esse no. negócio tá O me Só, microfone sabotando deixa eu só aqui. mutar aberto. um eu acho que microfone que ficou aberto aqui, pessoal. Vamos deixar o áudio fechado, por favor. Vai é, para um extrato de débito, uma certidão de débito, vai querer vender um imóvel, vai ficar aquele exatamente. débito lá. Então, aquilo Exatamente. causa. Muitos me perguntam isso aí no Insta e deve ser realmente uma realidade. Porque, como disseste, Lucas, a baixa da execução não significa necessariamente que o débito está extinto. Até pode acontecer, até pode coincidir, ter uma prescrição com a baixa de uma execução por pequeno valor, por exemplo. Mas não é o normal. O normal é o débito subsistir até que prescrito. Ele existe até que prescrito. Então ele pode estar lá no relatório, mas está no relatório sem dever estar, né? Porque esse Uhum. débito já foi extinto pela prescrição. Claro, tem que saber É, contar isso aí, né? Tem que saber requerer e gerar o resultado, né? mas aqui no meu município tem, eu acho que deve ser, em outros municípios deve ter isso também. E Claro. é uma fonte boa para o advogado também atuar, porque é bem mais simples, né? Porque já está prescrito. Já está Claro. prescrito, ela só está lá, é só fazer uma simples petição, um processo administrativo, requerer a baixa, né? Porque, de acordo com o artigo 26 da LEF, né? Eles têm que, depois Sim. de extinta, o juiz tem que notificar a Fazenda para ele retirar o valor do extrato de débito, É. né? Mas não é O o que artigo acontece na vida real. não é o que acontece. No artigo 33 da lei manda que o juiz oficie para fins da baixa da dívida. Mas isso quando é uma situação que o juiz declara prescrição, julga extinta a execução. Ponto. Bom, julgou a prescrição. Então já está extinto o crédito. O juiz pode, ou deve, né, oficiar para a Receita para baixar, para a Fazenda Estadual, lá, municipal, que seja, para baixar o débito. Mas, como disseste, Lucas, não é o normal, porque, enfim, é um trabalho a mais depois de dar uma sentença. Enfim, né? Isso pode passar, né? Mas fica lá isso aí.
Que Então, interessante isso aí, né? é muito interessante, é uma outra fonte de renda para o advogado. Eu descobri com um corretor amigo meu que indicou, eu falei, pô, mas isso daqui é uma dívida muito pequena perto do que eu estava pegando, né? Mas eu falei, eu acho que eu não vou descartar. De repente aqui é um outro produto para a gente desenvolver que venha somar, né? E Claro. deu certo. Então eu acho que é bem interessante também o advogado explorar essa defesa extrajudicial, que também é uma fonte de recurso bacana também. Muito legal. Muito Não legal. só, não só os clientes, né, com dívidas milionárias, mas os clientes pequenos, que tenham lá 50, 60, 70 mil reais de dívida, dá também para a gente fazer uma defesa e ganhar um bom recurso aí. E a gente brinca, né, Lucas, que a desgraça Ah, nunca vem sozinha, né? O cara pode ter uma dívida de, sei lá, de 20 mil reais. Só que esse cliente tiver essa solução, né, esse resultado para mostrar, muitas vezes tem muitos outros débitos ou vai trazer outros potenciais clientes que talvez sejam débitos maiores, né? Então é uma retroacumulação, né? E eu acho que ninguém está em condição de ficar refugando assim, né? Quando é especialmente cliente da própria matéria, né? Não estou falando aqui de fazer consumidor ou fazer trabalhista, mas é da própria matéria, né, Lucas? sim, e eu acho que é uma coisa bem legal também, professor, o advogado que quiser, que tiver amigos corretores de imóveis, fazer parcerias com amigos corretores de imóveis, porque os corretores conhecem muita gente que tem problemas, né, de dívidas, né? Claro. E isso também é uma outra dica aí para o pessoal, né? Fazer parcerias com corretores imobiliárias. Uma amiga, uma amiga uma vez me chamou, Thiago, o que que tu acha e tal? Meu marido está querendo comprar era um imóvel muito interessante no interior, assim. Eles queriam muito comprar. E olha só que tá cheio de averbação de penhoras na matrícula do imóvel. Eu digo, olha, eu acho que não, né? Eu acho que não. Não compraram. Mas acho que não, mas acho que seria um bom campo de trabalho para um advogado, né? Não para eles comprarem, porque era um risco de fraude de execução muito grande, né? De ser envolvido numa fraude de execução e até perder o dinheiro. Mas para um trabalho de um advogado pode ser muito interessante, né? Pegar uma situação dessa, eu quero vender meu imóvel para tentar limpar essa matrícula, como é que a gente pode fazer, né? Então tem jeito de fazer, mas é um trabalho de perito, né? Um trabalho de expert. Olhar a execução que gerou cada averbação daquelas penhoras, ir atrás da execução e batalhar uma por uma. Então, uma a uma vai ser um êxito, né? Para tentar viabilizar um negócio que pode ser muito interessante, né? Vai entrar o dinheiro de uma venda, por exemplo. Então, é uma Sim. assessoria muito interessante que vai gerando repertório, né? De casos, repertório de soluções. Então, acho isso muito legal. Você quer ver uma outra tese que eu aprendi no seu curso, que também eu utilizo muito aqui, professor? Fala. É, a Fazenda erra muito, ela propõe muitas execuções fiscais contra a pessoa falecida. Ah, tem. Ou se Então, tem isso. putz, essa tese é sensacional. Então, A gente tem, na nossa vara, a gente tem processo da União. E tem isso, hein? uhum. E eu acho que os municípios erram muito mais, né, ainda, do que na Ah, esfera sim. federal, Sim, né? sim, sim. Então, acho que é um filão muito grande também para atuar nesse. Tudo bem que é uma. O juiz extingue no julga o mérito e a Fazenda vai poder repropor novamente. Mas, de repente, você pode controlar o passivo da ação e fazer uma defesa de forma. Porque, assim, vai ter um tempo também, né? Para ele. Para o juiz. Depois que o juiz extinguiu essa execução, vai ter um tempo para a Fazenda poder repropor essa execução, né? Sim, Tem que estar dentro dos 5 anos, né? sim. Então, às vezes, você consegue ir monitorando essa execução fiscal, promover a defesa, e quando o juiz extinguir, também já não existe mais tempo hábil para a Fazenda poder repropor essa Claro, execução fiscal. Eu tenho feito isso, sabe? claro, Eu claro. tenho manejado nesse sentido e tem dado certo. Com E certeza. é muito bom.
É um Essa, tipo de defesa inteligente, né, Lucas? É um tipo sim. de defesa que tá jogando o regulamento embaixo do braço, não tem nenhum problema nisso, né? São dados públicos, a jurisprudência do STJ, a gente não está inventando nada aqui, é tudo preto no branco, né? Então isso Com regulamento debaixo do braço, né, professor? é, é aquela frase, né, que a gente É, usa, estava é. tava em voga até um tempo atrás aí, então é jogando com o regulamento embaixo do braço, não tem nenhuma ilegalidade nisso, né? A gente não está falando de abuso aqui, a gente está falando de controlar a prescrição, cada um no seu quadrado, né? A fazenda tem que propor a execução. Eu vou te falar uma outra coisa, Lucas. Nesses casos de espólio, tá? Que é a execução proposta em nome do morto, e aí depois ela teria que entrar contra o espólio pelo STJ. Tchê, vou te falar, eu não vi uma ainda que foi reproposta nesse sentido, Ah, tá? Não apareceu para mim. E olha que toda semana a gente extingue umas duas ou três, pelo menos, disso aí, porque a secretaria controla, a gente tem um alerta no EPROC que o CPF da pessoa fica em vermelho na capa do processo, que é quando a Receita Federal tem a informação de que aquela pessoa morreu, né? O registro de pessoas naturais comunica o registro do óbito para a Receita Federal e aí ela cancela o CPF, ele fica vermelho. Tem até aquela brincadeira, né, meio tétrica de cancelar o CPF, né? Então cancelou o CPF, ele fica vermelho, o número fica vermelho. E a gente olha, tá vermelho o número, daí eles vão olhar. O pessoal vai olhar, faz de ofício isso, né, na nossa unidade. Vão olhar, vão entrar no departamento de polícia e tal para ver o registro lá na identidade, no registro da identidade da pessoa, vai estar lá a data do óbito. Daí a gente extingue de ofício. Mas isso é na nossa hum. unidade, né? Não é. Isso é na vara federal. Eu acho que bom, o município tem agora, né? Porque eu acho que a resolução 547 trouxe essa novidade, né? Os Trouxe. cartórios têm que informar, mas há bem pouco tempo atrás isso não existia, né, professor? Não! E aí os municípios iam movendo execuções fiscais contra pessoas falecidas e, bom, para mim aqui foi bom, porque eu defendi muitas coisas e ainda tenho algumas defesas, né, Maravilha. para fazer. É isso aí. É, Lucas, eu vou te pedir licença agora para trocar a marcação aqui, porque eu reservei algumas temáticas para a gente revisar, que vai ser seguramente útil para ti também, ótimo. para a gente revisar nesse segundo bloco agora, que são assuntos que o pessoal nos trouxe. E assuntos, Lucas, eu organizei a nossa segunda parte aqui, na divisão que a gente aplica no TAR, que é aquela divisão, né, de rito, responsabilidade, prescrição, defesa. Então, separei os assuntos. Eu vejo com a Letéia depois se vão querer compartilhar esse material, mas a gente vai fazer uma pequena revisão aqui de alguns assuntos, né, como a gente fez no PRO, sempre pensando alguns assuntos que são de interesse de acordo com essa metodologia aqui de ensino e aprendizagem, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos trabalhar uns minutinhos aqui. Então, nós temos nesse pilar do rito, na minha metodologia de ensino e aprendizagem, nós temos no rito toda a questão que vai desde o lançamento, do nascimento do crédito, percorrendo a execução fiscal até a extinção da execução fiscal. E justamente no lançamento, no nascimento do crédito, já começam. Eu gravei um videozinho de convite que as execuções de IPTU elas têm algumas peculiaridades. São algumas peculiaridades. O rito, a lei é toda a mesma, mas ela tem algumas especificidades e começa no lançamento. O lançamento na execução fiscal de IPTU, ele é um lançamento simplificado. Não sou eu que estou inventando, isso aí é o STJ que decidiu no tema 116, que basta a remessa do carnê de pagamento do IPTU para que a gente tenha um lançamento. Pô, mas Thiago, o cara não tem que receber a notificação de lançamento? Deveria, meu amigo, deveria. Mas, como eu disse, é um lançamento simplificado. Nesse lançamento, basta a remessa. Como é que aqui em Porto Alegre? Hoje nem remessa tem mais. Aqui em Porto Alegre, eu entro com um login e senha
na Secretaria da Fazenda e retiro a minha notificação. Retiro a minha notificação de lançamento. Bom, o que tem nessa notificação de lançamento? Me perguntaram isso aí. Precisa ter tudo o que importa sobre o cálculo, sobre o lançamento. Qual é o valor venal do meu imóvel? Qual é a base de cálculo, portanto? Qual é a lei que especifica qual é a alíquota? Qual é o resultado final? Se tem algum desconto, que muito bem vem, né? Mas eu já contei para vocês que eu não paguei IPTU desse ano, né? Eu não paguei IPTU, logo eu, né? Não paguei, tava sem dinheiro lá em dezembro. Ah, vou pagar em janeiro lá. Tinha até 3 ou 4 de janeiro para pagar com desconto. Não, esqueci, não paguei. E aí depois tive que entrar numa transação aqui, um acerto da Receita Municipal. Então, assim, ó, a gente precisa controlar essa sistemática do lançamento. Por quê? Porque ou eu aproveito o desconto, pago no vencimento, ou eu posso, inclusive, me perguntaram, eu posso me defender desse lançamento de IPTU? Era uma pergunta que não me fizeram ainda. Claro que pode, meu querido, claro que pode. Ele pode, o contribuinte, apresentar uma impugnação. Por exemplo, olha, o meu imóvel, ele tem uma área de preservação ambiental. O meu imóvel teve um desfalque, que teve uma desapropriação para alargamento de uma rua. O meu imóvel teve lá um acréscimo de valor no lançamento, mas a área não é bem essa, ou o valor não é bem esse. O valor venal geralmente é um valor bem descontado da realidade de mercado, certo? Mas a gente tem possibilidade de discussão sobre isso, especialmente naquelas situações, por exemplo, a minha avó tinha um terreno que o IPTU era muito caro porque tinha progressividade no tempo, né? Porque não era aproveitado lá. Tinha umas árvores frutíferas, eu cresci comendo laranja de bergamota lá. Na sua cidade deve ser mexerica, né? Mas aqui é bergamota. Lá no evento presencial a gente brincou, né, Renatinha? Como é que é? Ser bergamota, mexerica, enfim, as diferenças, né, dentro do Brasil. A progressividade no tempo, talvez isso possa ser uma matéria para discussão na via administrativa. E isso tudo vai suspender a exigibilidade do crédito. É uma questão bem importante. A gente pode impugnar isso aqui para discutir. E assim também em outros. A gente não ia falar de ITBI, mas a gente pode discutir com relação ao ITBI. Eu paguei, por exemplo, ITBI, a gente comprou um imóvel há uns 2 anos, paguei um ITBI sobre um valor acima da realidade. O contrato era X e a prefeitura lá cobrou sobre X mais 200 mil. Paguei ITBI a mais. Eu teria direito à repetição. Poderia questionar esse lançamento, me defender desse lançamento, né? Discutir, trazer a prova. Agora tem a repercussão geral dizendo que tem que pagar pelo valor do negócio. Né? Pelo valor do negócio, do contrato. Eu não estava burlando o contrato, era um contrato de financiamento bancário, então o contrato era o valor verdadeiro, né? O banco não ia mentir no valor. Então, teria direito a revisar isso aí. Então, a importância de tudo estar no lançamento. Onde é que está isso aí, Thiago? Bom, 142 do CTN. Tudo tem que estar lá especificados, com as especificidades da cobrança de IPTU. E nós temos algumas especificidades lá na execução fiscal também. Os encargos moratórios na execução fiscal, hoje ainda, a gente aguarda uma decisão do Supremo, mas nós já temos precedente com relação aos estados. Os estados não podem cobrar encargos moratórios superiores aos da União, por exemplo, taxa Selic, né? Os municípios, nós temos a pendência do tema 1207, mas a gente sabe que o Supremo vai julgar, se o estado não pode cobrar mais que a União, o município também não vai poder. Então, a gente tem um limite para os encargos moratórios. Questão que o Lucas trouxe, sempre tem várias questões, né, sobre CDA. Bom, fundamentação legal correta e completa. Completa significa correta também. Fundamentação completa. Não basta dizer lá o Código Tributário Municipal, ou conforme a lei municipal, como o Lucas trouxe. Ou pior,
conforme decreto municipal. Gente, cada coisa que a gente vê, com base em decreto, fundamentação legal é na lei, gente, não é no decreto. E por aí vai, né? Então, fundamentação legal completa. Ah, mas tem um erro na certidão de dívida ativa, tem um erro formal. Bom, erros formais, primeiro que não está muito claro o que é erro material, erro formal, certo? Mas erros meramente formais da CDA podem ser retificados. Olha, tá lá o Código Tributário Municipal, mas faltou, talvez, isso tá, na verdade está em aberto no STJ, né? Faltou trazer um artigo a mais, tá? Faltou trazer uma coisa mais específica, um dado paralelo, a gente não sabe bem o que é isso, mas o STJ espera que esse ano vá decidir sobre. Defeitos formais podem ser retificados. O que não pode? Não pode trocar o nome do devedor, súmula 392 do STJ. Não pode refazer o lançamento. Ops, Thiago, foi mal. O Lucas fez a defesa aí e agora eu vi que esse imóvel dessa área, na verdade, ele tem uma destinação diferente. Esta região da cidade é de uso misto, não é exclusivamente residencial. Portanto, a alíquota é diferente, eu teria que recalcular essa alíquota. Não pode fazer isso por mero recálculo, que eu preciso fazer um refazimento do lançamento. Mas por que, Thiago? Porque eu posso me defender sobre essa destinação ou sobre esse critério de cálculo, essa localização, a base considerada pelo município. Então, é necessário refazer o cálculo. E quando eu preciso refazer o cálculo, refazer, melhor dizendo, o lançamento, se eu preciso refazer o lançamento, eu tenho que ter direito de defesa. E se eu não tive direito de defesa, é nula a certidão. Então, as situações de nulidade da certidão são muito variadas. Não é só troca do devedor, é defeitos importantes na fundamentação legal, defeitos que prejudicaram o exercício da defesa. Esse é um ponto importante para vocês anotarem, né? O guia que a jurisprudência acaba usando é se houve ou não prejuízo à defesa. Como é que eu vou me defender se não está a lei certa? O contribuinte tem que ser um adivinho para saber qual é a lei que o município considerou, qual é o artigo, mas precisa ser completo, como eu disse. Tem que ter a lei, o artigo, um inciso, a linha, o parágrafo, quando é o caso. Então, fundamentação completa. Se eu não tive fundamentação completa, como é que eu vou me defender? É uma coisa kafkaniana, né? Então, isso tudo vai gerando nulidade da certidão de dívida ativa, que acaba sendo uma realidade nesses processos municipais. Infelizmente, talvez no futuro, daqui médio prazo, isso seja diferente. Mas enquanto isso, a gente tem que observar a lei e a jurisprudência do STJ, principalmente. Então, não pode trocar devedor, não pode refazer o lançamento para substituir a certidão, não pode. E eu não posso, Marcelo trouxe uma pergunta hoje bem interessante, eu até anotei aqui. Abri a minha preparação da aula, já tinha terminado ela de manhã. Marcelo trouxe uma pergunta: eu poderia trazer novos débitos na mesma certidão? É a mesma pessoa, não tem defeito, mas tem novos débitos. Eu posso trazer novos débitos? Não, não pode trazer, porque a lei não permite trazer novos débitos. Novos débitos vai ser uma nova certidão para uma nova execução. Eu não posso, olha só, a lei fala em retificar, não em alterar. Eu não posso alterar o valor do débito. Quais são os débitos? Certo? Eu posso ter mais de um débito na mesma certidão. Não tem problema nenhum. Tenho até separei um julgado deste ano, agora bem recente do STJ, sobre essa questão dos vários débitos. Vários débitos, ok. Na União, muito comum isso. Mas discriminados, né, gente? Não vai fazer aquela conta de boteco lá de padaria, passa um risco, passa a régua e soma tudo. Tá devendo de IPTU de 2022 até 2025, 10 mil reais. Não, 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 não. 2022, qual é o valor? Qual é o juro? Qual é a multa? O total. 2023, qual é o juro? Qual é a multa? O principal, o total. E assim vai. Discriminadas as verbas.
para que eu possa conhecer. Já é tão difícil conhecer uma certidão, né? Preciso conhecer do que eu estou sendo cobrado, certo? Então, isso tudo a gente trabalhou, inclusive, né, no EFPTU, com relação aos valores, né, de ajuizamento, valores somatórios, isso é importante a gente mencionar. Eu posso somar diferentes certidões, eu posso somar diferentes créditos na mesma certidão para fins de perfazer o mínimo exequendo. Isso é até interessante para uma estratégia de defesa. Hoje, você vai olhar na lei ou nas normativas municipais aí, qual é o mínimo exequendo. Pode ser lá um número de unidades de valor ou unidade de referência. Eu peguei de algumas cidades nos últimos tempos aí para o meu cobrança tributária, cidades grandes, cidades pequenas, e lá pode ser 5 mil, pode ser 1.000, pode ser 10 mil. Vê qual é o valor. Bom, tem uma estratégia da Fazenda Municipal para cobrança. O que está abaixo desse valor mínimo não é executável. Tem que ir para protesto, tem que ser para outros caminhos, certo? A própria lei, a própria normativa municipal diz. Então isso é bem importante. Eu posso ter várias CDAs? Sim. Posso ter vários débitos da mesma CDA? Sim, devidamente discriminados. Todos esses podem ser somados para fins de perfazer o mínimo exequendo? Sim. Agora, se forem separados em diferentes execuções, não. Tá? Diferentes execuções. O valor mínimo do município do Lucas é 5 mil reais. Mas elas têm 4 execuções de 2 mil. Não pode. Não pode. Tem que ser extinta essa execução. Quando frustrada, né? Não pode. Eu posso pegar as 4 CDAs de 2 mil, vai dar 8 mil, somar numa mesma inicial. Uma execução de 8 mil com 4 CDAs. Passou de 5, está livre a execução. Claro, tem outros critérios, tem que ter indicação de bens, prévio protesto. Isso aí tudo a gente trabalhou no FDSK, né? Mas a gente pode ter várias CDAs. A gente tem muito problema com CDA, né? Nessas execuções de prefeituras e municípios. A gente tem no segundo bloco, o segundo, digamos, pilar da execução, a temática da responsabilidade. A gente vem trabalhando os assuntos da responsabilidade, do redirecionamento, das execuções, em vários conteúdos, inclusive em conteúdos gratuitos que a gente deu agora. Né, mês que vem vai ter mais uma rodada do Tributário Pro. No Tributário Pro a gente trabalhou várias situações também. É um curso totalmente gratuito, profissionalizante sobre execuções fiscais. Né, trabalhamos assuntos da responsabilidade na mesma metodologia que a gente aplica no TAR, que é o curso Master da Tiling. E nessa metodologia do TAR nós temos a responsabilidade com várias possibilidades de responsabilidade. Por reorganização empresarial, né? Por sucessão por compra e venda, inclusive foi assunto do PRO, por sucessão causar mortes. A gente tem também na execução municipal, e por que aparece muito isso na execução municipal? Até o Lucas comentou a situação do espólio. Por quê? Porque são processos que demoram, processos que dizem respeito a pessoas naturais, no mais das vezes, que são impactados pelas mudanças da vida. Nós tivemos uma pandemia um tempo atrás com uma mortalidade que superou a média histórica, que é de 6% ao ano, né? Puxa, me esqueci o nome do órgão agora. Nós temos uma mortalidade de pessoas naturais de 6%, foi a maior da pandemia. Então, a cada ano de 100 execuções, 6 vão ter óbito. Isso impacta na gestão do processo. São processos que têm uma condução, como o Lucas bem exemplificou, processos com uma condução, às vezes, não muito capaz, não muito diligente, né? Não estou dizendo que o pessoal se esforça muito, mas não tem um tratamento de dados, né? Eu vejo muita dificuldade das prefeituras na condução desses processos. Então, naturalmente, fatos da vida vão impactar o processo. Por exemplo, o falecimento do devedor. Por exemplo, a alienação do imóvel. Por exemplo, ruína, permuta, construção, e aí vai, né?
Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma enchente, que foi uma tragédia que impactou muito essa temática aí também. Então, falecimento do devedor, nós já falamos. Bom, se o devedor falece e é contra ele ajuizada a execução, é uma execução nula. Se o devedor falece antes de ser citado na execução, a execução deve ser extinta. Tudo posição do STJ. No TAR a gente tem isso bem explicadinho, no FPTU também, especificamente sobre as execuções de IPTU. Então, problemas do óbito, e acho que o pessoal que atua muito em inventário me traz muito essa questão, né? O gerenciamento desse passivo municipal. Sempre tem um imóvel, né? Sempre tem um imóvel urbano envolvido. Então, esse tipo de débito vai ser sucedido pelo espólio. O espólio responde até a partilha. Depois da partilha, a responsabilidade é dos sucessores, mas limitada ao que cada um recebeu, certo? Então a gente tem várias questões que vão gerando repercussões na execução e a gente tem, né, aquelas situações que também de compra e venda, fatos da vida. Então, além da sucessão causa-morte, sucessão por ato entre vivos. E a gente tem a responsabilidade patrimonial, o bem que responde pelo débito, é um bem que pode ter sido transferido, né, para um promitente comprador, por exemplo, ou para um comprador, e esse promitente comprador é que vai responder por esses débitos. Esses débitos em natureza propter rem. Eles vão acompanhar essa transmissão voluntária da propriedade. Débitos propter rem. Além desses, taxa de coleta de lixo, contribuição de melhoria, ITR, multas ambientais, obrigação de reparação de danos ambientais, são responsabilidades propter rem, próprias da coisa, vão acompanhar a coisa. No entanto, por dever de ofício, eu tenho que alertar vocês, e anotem para olhar depois, o tema 122 do STJ permite que a municipalidade diga: olha, aqui eu quero que, além do comprador ou do promitente comprador, eu quero que o promitente vendedor, ou mesmo aquele que não tem mais a posse animus domini da coisa, ele responda. O tema 122 da STJ permitiu isso na lei municipal. Na lei municipal. Talvez vocês tenham clientes desse tipo. Talvez o Lucas vá ter clientes que transferiram o imóvel e o comprador não fez a transferência. Gente, é responsabilidade do comprador fazer a transferência da propriedade. Ele tem que fazer essa documentação, ele tem que pagar os tributos, tem que registrar na matrícula do imóvel. Se não, o promitente vendedor ou o vendedor continua sendo proprietário. O antigo proprietário pode ter o bem penhorado, por exemplo. Imagina. Bem penhorado. Tem muito isso na execução fiscal. Então, penhora do bem daquele que não é mais titular de fato da propriedade, porque ele já transferiu o bem por compra e venda. Então, claro, vai caber defesa, vai caber essa argumentação de que quem está na posse do bem, quem vai acabar perdendo o bem é aquele possuidor animus domini, é o promitente comprador, ou que tem uma escritura pública que não registrou na matrícula. Ele faltou com isso, deveria ter registrado. Então a gente tem toda essa temática da responsabilidade. Isso tudo a gente também tratou no EF-IPTU. São duas principais situações, né? Prescrição e responsabilidade. Nós temos também, claro, junto então da responsabilidade, a questão da prescrição. Lembra no início que eu falei que as execuções de IPTU têm especificidades, além da legitimidade, além desses problemas de certidão, nós temos a prescrição. Prescrição de IPTU, como é que eu conto, Thiago? Meu querido, pega na minha mão e
olha comigo no tema 980 do STJ. O tema 980 determina como se conta a prescrição da cobrança do IPTU. Em 3 frases para você decorar e ter isso já na ponta da língua, já é acho que só isso já valia toda essa aula, né? No tema 980 se fala que eu vou contar a prescrição da data de vencimento original. Ou seja, 31 de janeiro, por exemplo. O Thiago não pagou no dia 31 de janeiro. Como aconteceu agora mesmo em 2025. Não paguei. O que acontece? Começa a correr a prescrição. Mas, no dia 28 de fevereiro, vence a primeira das 10 parcelas mensais que a municipalidade oferta. Estou pagando essas 10 parcelas, bem cara essa brincadeira. Quase o dobro. Aí, corrigido pela Selic, então, tá uma beleza. Minha mulher ficou furiosa comigo, curiosa. E aí, então, começa dia 28 de fevereiro a primeira parcela. Não, então o Thiago pagou a primeira parcela. Ok. Pagou parcelamento, pagou voluntariamente. Vamos lembrar, é um ato de adesão a um parcelamento que, ao longo do parcelamento, configura uma causa de suspensão da exigibilidade. Ou seja, se eu aderi, se eu paguei como eu fiz, eu estou respondendo pelos débitos de forma parcelada e enquanto eu estiver honrando o parcelamento, está suspensa a exigibilidade. Thiago não pagou, chegou em julho, não pagou mais as parcelas. Como é que faz? Vou contar parcela por parcela, a de agosto, a de julho, a de setembro, a de novembro? Não. Eu vou contar a partir da rescisão do parcelamento. Grosso modo, tá? Porque isso passa muito batido assim na jurisprudência, é do vencimento da última parcela, da primeira que foi inadimplida, tá? Parou de pagar na de junho. Bom, dia 31 de julho vencia uma outra. Não pagou. Bom, a partir do 31 de julho eu vou cobrar todo o saldo por esse prazo de prescrição. Certo? São essas as especificidades da prescrição. Claro, tem toda a temática da prescrição intercorrente na execução fiscal de IPTU. Nós temos estudo gravado também lá no EF-IPTU. E aí a gente chega no grande assunto da defesa, que é onde o advogado trabalha, afinal de contas. Ele precisa conhecer essas especificidades, né? Para não errar de novo a palavra, mas ele vai atuar justamente na defesa. Como se faz defesa nas execuções de IPTU? O Lucas já deu um spoiler aqui, já tinha anotado. Vocês vão ver no material de apoio depois. Impugnação administrativa, pedido de revisão de débito inscrito, são todas situações que são extremamente úteis de defesa, né, na defesa da cobrança de IPTU. Certo? Pedido de revisão de débito inscrito, ou seja, uma petição dirigida à Procuradoria da Fazenda Municipal, certo? Muito fácil de fazer, 2, 3 folhinhas, com base no que, Thiago? Com base no direito constitucional de petição. Eu não anotei o inciso aqui, dá um search ali na Constituição, procura ali por petição, lá. O administrado tem o direito constitucional de fazer requerimentos, petição em face de abuso de poder e ilegalidades da administração. Uma defesa muito simples, sem risco de sucumbência, pode ser feita na via administrativa. Na verdade, seria recomendável fazer isso antes de judicializar uma defesa, por exemplo. Bom, se já tem execução fiscal, Thiago, bom, pode usar o pedido de revisão do débito inscrito, né? Não vai conseguir impugnar o lançamento mais, mas vai poder fazer um pedido de revisão do débito e vai poder fazer o quê? Uma exceção de pré-executividade. Uma exceção de pré-executividade. Nós temos um curso gravado inteirinho sobre exceção de pré-executividade. Porque todas essas temáticas aqui, por mais difíceis que possam parecer, são vocacionadas para a exceção de pré-executividade.
Normalmente, tudo já é demonstrável pela mera juntada de documentos. Faltou um documento, pera aí que eu vou lá buscar, tá aqui o documento. Peticiona, anexa o novo documento. Então, defesa, meios extraordinários, os pedidos na via administrativa, tanto a impugnação no lançamento quanto o pedido de revisão do débito, por exemplo, pedindo prescrição, como o Lucas deu de exemplo, pedindo, por exemplo, uma ilegitimidade, porque o meu cliente já transferiu o imóvel para o comprador devia cumprir a lei e não cumpriu. Agora eu estou sofrendo, vocês querem o imóvel? Pega o imóvel lá do cara que está com ele o imóvel. Por exemplo, com outras palavras, né, mais elegantes do que eu. E aí, então, legitimidade passiva, muito fácil. Além da prescrição, duas situações muito comuns nas execuções de IPTU, e não sou eu que digo, quem diz é o IPEA. E com isso, meus queridos, teriam mais outras questões, mas a gente extrapolou o nosso tempo aqui. Teriam outras questões ainda de dano tributário, tá? A gente teria que ingressar em outras discussões aqui. O dano tributário é uma temática que a gente tem lá gravada no TAR, né? Ela até é uma aula específica, a gente está fazendo no TAR umas incursões em assuntos, digamos, sinérgicos com a execução, assuntos que são de interesse com a execução fiscal. Muitas vezes a gente teve uma aula de compliance também com meu amigo André, foi muito interessante. A gente vai fazendo essas investigações aqui, que são assuntos que muitas vezes faz sentido a gente ter um repertório, né? Um repertório de decisões, de ações, de temáticas aqui de interesse para oferecer, né? Ou para poder conversar com o cliente, entender qual é a demanda. Então, além dos crimes tributários também, né? É um outro assunto, assim, digamos, sinérgico. A gente gravou também para o TAR. Então, são todos assuntos bem interessantes aqui. Mas, Aleté, eu acho que com isso a gente venceu aqui o nosso programa que eu tinha separado para tratar com os nossos amigos e com a participação do Lucas. E quero te deixar à vontade para os seus recadinhos aqui, né, Aleté? Deixa eu ver, Aleté. Aqui, apareceu Estou agora. aqui, apareceu? Sim, Então, te vejo. então, gente, como vocês puderam perceber, esse é um grande mercado de atuação, de baixa complexidade, que dá para ter resultados, assim como o Lucas e vários outros alunos que a gente tem. O nosso curso é FPTU 2.1. Ele está estruturado de uma maneira fácil, simples, que apresenta todas essas ferramentas indispensáveis para que vocês criem as melhores soluções e oportunidades dentro das variadas opções que a lei e a jurisprudência tributária oferecem. Tudo numa sequência didática de fácil consulta, com essa didática que o professor Tiago trouxe para a gente, mostrou nessa aula de hoje. É um curso, desculpa, é um curso que está sempre atualizado. Toda vez que tem uma novidade, o professor prepara conteúdo e nós disponibilizamos para os alunos, tá? É um curso que é gravado, então o que acontece? O acesso é imediato. Assim que ingressar, já pode assistir a aula, pode assistir aonde quiser, né? Pelo tempo que puder. Está organizado em 7 módulos principais e, além desses, ainda tem 6 módulos adicionais. O tempo de acesso dele é de 180 dias, que é um tempo bem generoso do tamanho do curso. A pessoa pode assistir, pode rever quantas vezes quiser e ainda tem uma garantia incondicional de 7 dias, tá? Mas assim, eu queria trazer um alerta para vocês, que já teve um episódio que nos perguntaram, assim, nesse curso, gente, a gente não tem modelo de peça processual, tá? Até porque isso vocês podem conseguir, assim, em qualquer lugar. Só que o conhecimento técnico e objetivo que a gente entrega e disponibiliza nesse curso, vocês só vão ter acesso aqui. Então, eu gostaria de lembrar, assim, que o professor Tiago é juiz federal, é atuante nessa área das execuções fiscais há mais de 20 anos, é uma referência no assunto no Brasil. E em todos esses anos, ele catalogou, organizou todo esse conhecimento que deu origem, então, a essa metodologia, essa didática e ao conhecimento que é disponibilizado no curso. Então, é um diferencial que não tem igual no mercado. E nós, na Tiling, a gente resolveu fazer uma homenagem ao Dia do Advogado, que foi ontem,
E a gente preparou uma promoção muito especial para esse curso, que vai ficar disponível até domingo. Então, gente, assim, ó, o EFPTU, nem eu acredito que a gente fez isso. Mas assim, ó, o EFPTU 2.1, com todos os módulos principais e adicionais, ele está de 597 por um valor simbólico de até 12 vezes de R$ 20,37. Ou à vista, R$ 197, tá, gente? Então, assim, ó, é realmente para quem quer ter acesso a um conteúdo diferenciado, quer, assim, alavancar resultados, eu vou dizer que é a oportunidade, porque a gente nunca ofereceu esse curso por esse preço. Nem na Black Tiling, que a gente promove em novembro, nunca saiu esse preço. Então, assim, quem participou da aula, quem tem vontade de iniciar, quem viu, né, o Lucas falando ali como ele começou, como hoje ele teve resultados, essa é a melhor janela de oportunidade que a gente chama para ter acesso a esse tipo de conteúdo e a esse tipo de material e conhecer a metodologia e a didática que a gente oferece nos cursos da Tiling, tá? Então eu vou repetir, porque nem eu acredito. De 597, a gente está ofertando o curso por 12 vezes, até 12 vezes, né? Pode fazer em menos se quiser, de R$ 20,37. Ou paga à vista, R$ 197. Então, como eu já disse, é uma oportunidade única com o professor que é referência na área e por um valor que não existe no mercado. E um conteúdo que também não existe, tá, gente? Então, assim, quem quer realmente ter acesso, a gente vai pedir, o pessoal do suporte vai colocar o link agora ali no chat. Vocês podem ir lá e se inscrever e já tem o acesso imediato. Então, assim, aproveitem, tá, essa oportunidade, porque realmente está fora do padrão para todo o conteúdo que o curso oferece, tá? E a gente, para hoje, ainda temos, né, professor Tiago, o nosso sorteio do nosso Opa! livro. A Opa, gente o vai Insights. Isso, a gente vai sortear um exemplar físico desse nosso último lançamento, que é o Insights, tá? Que é um livro que é uma coletânea de caixinhas de perguntas e respostas sobre todos os assuntos, organizados pelos principais módulos, como a gente tem no TAR, e que o professor Tiago trouxe hoje na aula também, né? Rito, redirecionamento, prescrição, defesa, honorários e alguns outros assuntos. Então, é um livro de fácil leitura, fácil acesso, porque tu abre, assim, sempre tem um conteúdo com uma resposta rápida, direta, para poder aí ter mais conhecimento sobre a questão das execuções fiscais. A gente vai fazer o sorteio, eu vou explicar como é que são as regras do nosso sorteio para quem nunca participou. O professor Tiago vai fazer uma pergunta e o primeiro que responder no chat, só vale no chat, ganha o livro. Quem já tem não vai ter oportunidade de trocar o livro. Quer dizer, gente que participa dos sorteios, eu já ganhei, posso trocar? Não vai poder trocar, vai ficar daí com o exemplar físico, tá? Então, gente, são essas as regras. E eu vou pedir para o professor Tiago, então, fazer a nossa perguntinha. Quando ele terminar a pergunta, tá valendo, vocês podem colocar no chat a resposta. Beleza. Eu tenho que filmar isso aqui, porque é sempre tão sensacional essa coisa de. Tá. Então chegou a hora do sorteio. Eu sempre penso uma pergunta e eu sempre dou, né, Leté, um assunto, né, a pergunta que é a do quiz aqui, é uma pergunta tratada de um assunto tratado em aula. Tá? Então quem prestou atenção na aula vai saber. E vale aqui no chat, tá aberto o chat. Eu falei de várias especificidades das execuções de IPTU. Mas tem uma especificidade na prescrição. Qual é o tema do STJ sobre a prescrição? Gente, olha como eles vão rápido. Eles voam. Deixa eu ver aqui. Francisco, acho que é esse. Então, 980, a resposta certa. Parabéns, Francisco. Peço para te fazer Parabéns, Francisco.
fazer contato conosco lá no direct da Tailen para passar tuas informações para a gente poder te enviar o livro, tá? Não esquece, chama lá no direct que a equipe vai pegar todos os teus dados direitinho para a gente fazer o envio. O pessoal muito rápido. Parabéns, Francisco. Rápido no gatilho e prestou atenção na aula. Isso é o mais importante. Gente, assim, é um material de apoio que o professor Tiago falou. A gente vai disponibilizar tanto no e-mail quanto nas listas ali, quem participa das nossas listas de transmissão, tá? Essa aula vai ficar disponibilizada no YouTube para quem quiser rever. E eu quero pedir que vocês, por favor, coloquem ali no chat se gostaram da aula, que é a nossa forma de agradecer o professor Tiago pelo tempo e pelo conteúdo que ele disponibilizou. Eu peço que vocês façam esse reconhecimento, né? Já que a gente não pode bater palma, que a gente coloque ali Ótimo. no chat o que acharam da aula, como é que foi, tá? A experiência. Tem gente que está pela primeira vez aqui conosco. E eu Isso quero aí. agradecer ao Lucas. Lucas, obrigada pela participação, por compartilhar conosco a experiência. A gente fica muito feliz e honrado de fazer parte do teu sucesso, do teu crescimento. E fica o nosso agradecimento especial aos nossos, não só ao Lucas, mas aos nossos alunos aqui que estão conosco desde o início e que fazem essa diferença na história da Tailen, né, professor Tiago? Dão um propósito ao Com nosso certeza. A fazer coisa, aqui. a coisa que a gente mais se alegra é ter a companhia de vocês. Vocês não sabem assim, o quanto é legal vir dar uma aula, encontrar os nossos rostos queridos, amigos, conhecidos aqui nessa aula, falar de um assunto que a gente gosta e saber que isso faz sentido para vocês, pode ajudar. E ver isso sendo objeto, um veículo de transformação, né? Eu acho que a educação tem esse grande propósito de transformar nela, até isso que gera essa paixão que a gente compartilha. É uma homenagem aos advogados. A gente realmente quis fazer, né, É, uma é homenagem, homenagem assim. mesmo, no mês do advogado. Isso. Então tá bom. Bom, empenho não faltou da Tailen aqui para ter Não. todo mundo lá, né? Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam. Sempre fico muito feliz de vê-los. Bons estudos e nos vemos numa próxima. Obrigado, Lucas, por ter compartilhado esses momentos conosco. Obrigado a todos que deram as sugestões, de temas. Foi muito legal. Então, muito obrigado a todo mundo e nos vemos nas próximas aulas, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Aletea. Tchau, professor Thiago, obrigada. E a gente espera vocês no IPTU e no início de setembro, Tributário Pro, hein?